Desde o final do século XIX, os cientistas começaram a aceitar uma convenção, uma definição de ciência que excluía a possibilidade de um projeto inteligente como explicação científica. Essa convenção chama-se metodologia do naturalismo, o qual significa que, se quiser ser científico, você deve limitar-se a explicações baseadas somente nas causas naturais, eliminando a possibilidade do projeto inteligente. Mesmo assim, curiosamente, reconhecemos o projeto inteligente todo o tempo. É parte do nosso raciocínio comum reconhecer os efeitos de um projeto inteligente. Considere, por exemplo, estas mensagens hieroglíficas escritas nas ruínas de monumentos egípcios. Ninguém atribuiria as formas e organização destes símbolos a causas naturais, tais como tempestade de areia ou erosão. Pelo contrário, reconhecemos nelas a obra de escribas antigos, agentes humanos inteligentes. Raciocínio semelhante nos leva a concluir que as misteriosas figuras de pedra nas praias da Ilha da Páscoa não se formaram pelas ações de vento nem de água, com o passar de muitos anos. Nem presumimos que as plantas se desenvolvam nestas formas conhecidas sem ajuda. Naturalmente, fazemos estas inferências todo o tempo, e sabemos que são corretas. Mas baseados em quê? Como podemos reconhecer a inteligência? Num livro intitulado A Inferência de Projeto, o matemático William Dembski fez um progresso importante na compreensão do raciocínio sobre o projeto. Dembski identificou as características que nos fazem reconhecer a atividade de uma inteligência prévia. De acordo com Dembski, detectamos corretamente a evidência da inteligência cada vez que observamos um objeto ou evento altamente improvável combinado com um padrão reconhecido. Observamos um exemplo disto nos Black Hills, em Dakota do Sul. Se você viajar pelo oeste dos Estados Unidos, verá inúmeras formas diferentes nos penhascos, a maioria sem significado nenhum. São apenas rochas formadas em vários padrões. Mas o que não se vê nas rochas são os rostos de Lincoln, Jefferson, Roosevelt e Washington. O único lugar em que se pode vê-los é em Dakota do Sul, e a razão para isto é porque um escultor excêntrico decidiu honrar estes presidentes, esculpindo o rosto de cada um deles na lateral dessa montanha. O padrão é improvável. Sabemos, porém, que houve 4 senhores, os quais foram presidentes dos Estados Unidos, que tinham padrões específicos nos seus rostos, e estes padrões combinam perfeitamente com os padrões na lateral desta montanha em Dakota do Sul. Vendo aqueles rostos, reconheço imediatamente que combinam com os rostos de 4 presidentes conhecidos. Entendo então que no Monte Rushmore temos não apenas uma configuração de rocha altamente improvável, mas também algo que combina com um padrão independente, o qual certamente indica projeto inteligente. Então temos uma probabilidade diminuta junto com a especificação. É um projeto. Uma praia, outro padrão improvável gravado na areia ilustra como detectamos um projeto. Ninguém iria concluir que esta mensagem foi escrita pelo movimento das marés. Pelo contrário, por causa das características deste padrão, identificamos as palavras como produtos de inteligência. Essa organização improvável combina com um padrão independente, a saber, as formas das letras que reconhecemos e as palavras do vocabulário inglês. Assim, é a improbabilidade da organização mais o fato que ela iguala-se a um padrão independente, que dispara para nós o reconhecimento de projeto. Esta ilustração sugere que os critérios de William Dembski para descobrir a presença de projeto são essencialmente equivalentes à informação. O tipo de informação presente não apenas em figuras, texto escrito e sequências numéricas, mas também codificada em softwares e sinais de rádio. Mas em outro universo, muito mais próximo de casa, os cientistas descobriram um tesouro de informação dentro do núcleo de uma célula viva. O DNA tem uma estrutura ideal para transportar informação. Nas bases A, T, C e G da dupla hélice do DNA,
há um potencial para armazenar uma quantidade enorme de informação. Não há nenhuma entidade no universo conhecido que armazene e processe mais informação de modo tão eficiente quanto a molécula do DNA. Um complemento total de DNA humano possui 3 bilhões de caracteres individuais. A análise das regiões codificadas da molécula do DNA mostra que seus caracteres químicos possuem uma organização específica para transmitir instruções detalhadas, tais como as letras numa sentença compreensível ou dígitos binários num código de computador. Bill Gates já disse que o DNA é como um programa de computador, apenas muito mais complexo. E se refletir nisso, verá que é uma observação altamente sugestiva, porque sabemos que Bill Gates não emprega vento, nem erosão, nem geradores de números aleatórios a fim de gerar seu software. Pelo contrário, ele emprega engenheiros inteligentes, engenheiros de software. Assim, tudo o que sabemos por experiência própria sugere que sistemas ricos em informação surgem de um projeto inteligente. Mas o fato é que há informação na vida, em cada célula viva de cada organismo vivo. De onde vem essa informação? Nos últimos 15 anos, o filósofo e cientista Stephen Meyer tem trabalhado a fim de responder a esta pergunta. Meyer desenvolveu um argumento para demonstrar que um projeto inteligente oferece a melhor explicação para a origem da informação necessária à construção da primeira célula viva. É parte de nosso conhecimento básico que agentes inteligentes podem produzir sistemas ricos em informação. Sabemos hoje que não há explicação natural, nem causa natural que produza informação, nem seleção natural, nem processos auto-organizacionais, nem por acaso. Mas sabemos de uma causa que é capaz de produzir informação, que é a inteligência. Por isso, quando as pessoas reconhecem que houve projeto pela presença da informação no DNA, elas efetivamente fazem o que se chama nas ciências históricas de uma inferência à melhor explanação. Portanto, quando descobrimos um sistema na célula rico em informação, especificamente na molécula do DNA, podemos concluir que uma inteligência teve um papel na origem desse sistema, mesmo que não estivéssemos lá para observar este sistema vindo a existir.